Sejam bem-vindos. Eu gostaria de passar uns recados da casa. Quem está vindo pela primeira vez, a gente sempre faz isso para conhecer um pouquinho os trabalhos da casa. Sempre no quadro de aviso também, a gente deixa as atividades da gente, né? A gente faz um trabalho social de lanches aos sábados, e a gente tem 75 famílias cadastradas aqui que recebem cestas básicas, né? Cada segundo sábado de cada mês vem 35 famílias e assim vai revezando. Os trabalhos começam às 9 horas, termina por volta da 12h30. Elas recebem um lanche, recebem passe e as cestas básicas também. No sábado à tarde, a gente tem uma turma também que vem aqui, prepara lanche para a gente doar na rua ali perto do metrô Tietê. É um trabalho interessante, não precisa ser necessariamente da casa, já está aqui. Se quiser vir conhecer, só chega aqui 5 horas da tarde do sábado, vai ter sempre uma equipe aí trabalhando, tá bom? Temos também todos os dias, né, a reunião à noite. A sexta-feira tem um trabalho que a gente desenvolve para famílias de pessoas que necessitam de ajuda com droga, né? Então, quem souber de alguém, puder estar indicando aqui, os trabalhos são às sextas-feiras, à noite, tá? Não necessariamente a pessoa que tem o problema, pode ser o familiar, ok? E se precisar de mais alguma coisa, a gente tem um site também, casadocaminhosantana.com.br, é só entrar lá para a gente ver, tá bom? Então, aproveitar, então, se a gente puder fechar um pouquinho nossos olhos, ouvir um pouco nossa respiração, ouvir um pouquinho nosso coração. Possamos, enfim, levantar nossos pensamentos a Jesus, para que Ele abençoe este momento, para que Ele ilumine esse irmão que veio aqui hoje trazer essas palavras de conforto, que Ele possa, Jesus, com a sua misericórdia, ajudar a nós entendermos um pouco do que estamos passando, do que queremos para a nossa vida, saber realmente por que estamos aqui, Senhor. Que esse aprendizado, que essas palavras possam calar nos nossos corações. Esses amigos espirituais também possam estar nos ajudando nesse momento que aqui estamos. Quem sabe escutar nossos problemas. E com a misericórdia de Jesus, a gente possa resolvê-los da melhor forma. Que possamos, enfim, Pai, entender o significado do que estamos passando. E através do seu amor, da sua paz, através da esperança, a gente possa sair daqui um pouquinho melhor, Pai. Que assim seja. Então, hoje o tema da palestra, né, é Perdendo Tempo. O livro é Momento Espírita. Nosso amigo Udai vai nos brindar com essas palavras. Seja bem-vindo, Udai. Obrigado. Boa noite a todos. Como o tema é Perdendo Tempo, nós vamos dedicar esses breves minutos para nós mesmos, né? Ou seja, sentar, relaxar, perceber a espiritualidade, elevar o padrão mental, ou seja, pensamentos nobres, elevados, confiantes, sentimentos igualmente bons, elevados, né? Sempre a objetos, a pessoas, a coisas elevadas. Porque dessa forma nós não desperdiçamos o tempo, que é tão precioso. José Saramago, poeta e romancista português, Prêmio Nobel de Literatura em 1998, ele tem diversas citações. Uma delas é: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Tem tudo a ver com o tema no seguinte aspecto, né? Nós, inúmeras vezes na nossa vida, nós paramos para refletir, para pensar na vida, né? Para perceber o caminho que estamos, se o caminho é correto, é adequado, se o caminho está bom. E geralmente ocorre essas reflexões nos momentos de algumas festividades, por exemplo, nosso aniversário, a passagem de ano, a perda também de entes queridos, né? São momentos que a gente põe em reflexão, é onde nós ligamos a planos superiores e tentamos compreender, né,
que não é só matéria, a coisa não é só a luta pelo dia a dia para suprir as necessidades materiais, o conforto, não é algo mais, é algo que não tem preço, né? No sentido de se pôr um preço ou um valor material. É muito além, muito acima desse preço. A outra citação dele é assim: o único progresso verdadeiro é o progresso moral. O resto é simplesmente ter mais ou menos bem, né? Não resta a menor dúvida, né, que estando nós aqui na Terra, partindo do pressuposto que já sabemos e conhecemos que somos espíritos imortais, que há uma anterioridade da alma, que há a pluralidade das existências, estamos aqui na Terra por uma razão de ser. E essa razão, ou esse móvel, é o progresso. Progresso de quem? Progresso espiritual, o progresso nosso, individual, intransferível. Desta forma, nesses momentos de reflexão ou reflexões, nós, não sendo espírita ou sendo cristão, e não tendo uma religião qualquer, mesmo assim a gente, por uma essência divina, por uma necessidade superior, a gente põe realmente a pensar, né? A lembrar lá no passado quantas coisas boas fizemos, quantas coisas que também nos marcaram bastante, né? Quantas passagens difíceis, cujo sentimento calou fundo em nosso ser, né? Cujas emoções, né, que rolaram naqueles momentos complicados, difíceis, marcaram, né? Deixaram trilhas em nosso ser principal, o espírito, né? Mas no momento que nós sofremos, é ali que houve a marca. E hoje, recordando esses momentos, percebemos que eles não são assim tão, né, complicados. É que nós éramos imaturos, ou nós éramos inconsequentes, irresponsáveis, ou não tínhamos a visão que nós temos da vida, a visão espiritual, né? Porque nós partimos da vida verdadeira, que é a vida espiritual, e ingressamos nesta vida, nesta existência, cuja fase material é para que o espírito use, desenvolva as suas potencialidades. Então, as dificuldades materiais referem-se a ele, ou servem para ele, para pôr em desenvolvimento a sua inteligência, buscar soluções para que supere as adversidades, sejam climáticas, sejam econômicas, sejam de cunho qualquer, né? E ao mesmo tempo, ele, estagiando na matéria, o espírito, ele também desenvolve o senso moral, desenvolve a moral. Através de que forma? Do relacionamento entre nós, suprindo as nossas necessidades, mesmo que sejam materiais, nós vamos progredindo moralmente, né? Então, o bem praticado é progresso do espírito. Nós não concebemos um espírito, ou uma pessoa, um homem, uma mulher qualquer, fazendo caridade, mas ela sendo egoísta, né? Porque a caridade não é egoísta, a caridade é fraterna, solidária, né? Quando ele diz aqui no texto, perder tempo ou não, perdendo tempo, né? Ou não perdermos tempo, é uma comparação que nós fazemos que quantas coisas no nosso dia a dia sabemos que perdemos tempo realmente. Foram tarefas inúteis, foram situações que não tinha tanta importância, que poderia ser realmente deixado de lado para que a gente fizesse, né, uma outra tarefa mais importante. Sempre a visão tem que ser do espírito para a matéria. Por quê? Porque nós estamos na doutrina espírita e já temos ela, de alguma forma, em nós, num conhecimento mais amplo, mais profundo, ou num conhecimento mais superficial. Todos nós sabemos a nossa origem, de onde viemos, o que estamos aqui e para onde retornaremos. Sem exceção. Todos que estão aqui na sala já têm esse conhecimento, né? Lógico, as crianças ainda não possam discernir de uma forma clara. E desta forma nós entendemos que todos os momentos da nossa vida deveriam, né, ser bem empregados, todos os tempos bem empregados, né? Todos os instantes bem absorvidos, bem trabalhados. E dessa forma, nós não percebemos a dor, né,
o sofrimento, nós não percebemos questões morais que nos afetam mais intimamente. Por quê? A mente, ela saiu do foco principal, que é o problema, e ela foi trabalhar na solução, né? Levando conforto, bem-estar, alívio, né? Amparo, calor, né? Sorriso, abraço, alimento, agasalho, vestes, aos irmãos que têm menos que nós. Por isso que Jesus diz, aquele que muito foi dado, muito será pedido. Os espíritas, por terem recebido bastante, será pedido realmente o que fez, né, do conhecimento que adquiriu, quantas pessoas você esclareceu, quantas criaturas você tirou das trevas e também, né, o quanto você absorveu desse conhecimento para o seu próprio progresso. Né? Porque a caridade é excelente, sem sombra de dúvida, é uma bandeira máxima do cristianismo. E o Espiritismo incorporou-a. Porém, nós não podemos esquecer de nós. Como auxiliar se nós ainda não temos condições de auxiliar? Como socorrer se ainda somos criaturas desesperadas? Como aliviar a dor se nós somos agressivos? Como ser fraternos se nós ainda temos o egoísmo? Como ser simples, humildes se somos orgulhosos? Então, são sentimentos que temos, aqueles que são negativos têm que ser trocados por sentimentos positivos, mas essa troca, essa mudança não ocorre de uma forma abrupta, senão através das experiências da vida. Então, quando nós repassamos as experiências no nosso dia a dia, percebemos quantas que realmente foram assim improfícuas, né? Ou seja, não trouxeram, não somaram, não agregaram nenhum valor. E quantas outras realmente foram boas, que na soma superaram muito as nossas negativas, né? Ora, o que dizer daqueles jovens que preferem realmente curtir a sua adolescência e deixar para depois, mas bem depois, né, o trabalho ou os estudos, depois o trabalho? A quem, né, cobrar? Quem será o primeiro a arrepender? Ou daqueles irmãos nossos que nós sabemos que as drogas, tanto legais quanto ilegais, mas principalmente as ilegais, causam dependências seríssimas, né? E em decorrência dessas drogas, os irmãos que estão, né, presos a elas, são irmãos que estão doentes, precisam de tratamento, mas tem que partir deles. É eles que têm que querer sair daquela situação. É eles que precisam ter amor próprio. Né? É eles que precisam entender que não precisam de muletas, mas precisam sim de apoio, coração amigo, dizer sim e dizer não, conduzi-los ao bom caminho, principalmente os pais, né? Que percebendo em seus filhos já algum desvio na idade pequena, depois de uma idade que ainda é possível corrigi-los, os pais devem deixar de lado o medo, a insegurança, né? Devem deixar de lado o seu conforto e trabalhar os nossos filhos, os seus filhos, porque eles serão os adultos de amanhã, para que o mundo seja um mundo bom, feliz, um mundo justo. É preciso que o berço prepare, né, educadamente esses homens. Ora, de que adianta cercarmos as nossas casas com cercas elétricas, portões, câmeras, celulares que vigiam 24 horas? Não tem segurança. Não tem segurança porque o homem não foi trabalhado na sua base. O homem, ou seja, o espírito encarnado, que veio cheio de erros, de vícios e defeitos, ele foi inserido no meio que ele pediu para ser testado, pediu para se esforçar, mas por diversas razões, muitas delas, o egoísmo, né, nosso, os conduziram àquele estado de coisa, fazendo com que eles perdessem uma encarnação, uma existência, perdessem um tempo precioso, né? E os pais, os tutores,
serão responsabilizados no tocante ao ponto que eles deixaram de ser duros, mas com amor, né? Duros, sim, né? Conduzir a criançada ao bom caminho. Não desabrochar neles o orgulho, a vaidade, a sensualidade, o preconceito, né? Fazendo diferenças dos seus amiguinhos, ou na família, fazendo diferença daquele que tem mais posse ou mais bem, conforme disse Saramago, aqueles que têm menos bem, né? Porque o melhor presente tem que ser sempre para aquele que tem mais dinheiro. Por que não, né, na nossa família, darmos um presente bom para aqueles que também têm poucos recursos, né? Mas o presente maior não é o objeto, é o amor, é a atenção, é o carinho, é atrair, reunir, né? Discutir ali questões boas, elevadas. Entender que a nossa família é a família espiritual. A família consanguínea é importante, sim, mas ela não é tudo. A família espiritual é a única e verdadeira, a única que sobrevive à morte do corpo físico. Porque as famílias ou a parentela material, elas se dissolvem quando os interesses estão satisfeitos, né? Uma vez satisfeitas as necessidades, geralmente egoístas, cada um vai para o seu canto, né? Quantos casais aí casam num dia, separam no outro, né? Quantas famílias aí que o casal tem aí 10, 20 anos juntos com a família e daqui a pouco somem todos, né? Acabam. Por quê? O coração não foi consultado. Foi consultado o quê? A materialidade, o dinheiro, né? Foi consultado a sensualidade, a luxúria, né? Essas coisas. O prazer imediato. Mas não foi consultado o coração. Então, para ter a felicidade, não basta ter o dinheiro ou a fortuna, não basta ter, né, o poder, não basta ter a jovialidade. E nem a reunião dessas três condições é suficiente para trazer a felicidade. Haja visto que há ricos que são miseráveis espiritualmente falando. Como há miseráveis materialmente falando, eles são ricos espiritualmente falando. Percebam que os valores que damos aqui na Terra são invertidos? Isso não quer dizer que os ricos não entrem no reino do céu. Sim, entram, desde que ele consiga usar os recursos conforme Deus quer, em benefício do progresso do mundo em que vive, não só o seu conforto. Não adianta juntar, acumular, não vai levar. Ainda não foi possível registrar na espiritualidade nenhuma passagem onde foi feita a transmutação do ouro, né, da prata, ou foi feita a volatização desses elementos e carregou para a vida espiritual. O único ouro que fica é o ouro espiritual, dos valores, né, que conquistaram através da dor e do sofrimento. Mas dor e sofrimento, longe de ser, né, uma punição, não é. Dor e sofrimento são escolhas que nós, espíritos, fazemos para que a gente, experimentando em nós aquilo que nós causamos no nosso semelhante, a gente possa devolver-lhes em amor, em bondade, o que subtraímos e também, né, tirar a experiência. Se não mais precisamos repassar a experiência, é porque a lição ficou, né, apreendida. Ela ficou já consolidada em nós. Mas quantos de nós repassa a experiência 10, 20 vezes no mesmo ano, na mesma encarnação? Porque a pessoa ainda não entendeu, né, o objetivo daquela lição, daquela prova, daquela expiação. Alguns podem estar perguntando, como eu vou pedir, né, encarnar, estando na espiritualidade, vou pedir uma tarefa dura, se eu posso pedir uma tarefa mais amena, mais suave, né? Posso pedir a fortuna, a beleza, né, o poder, o status aí dos superstars aí da vida, né? Mas o espírito liberto do corpo, ele pensa diferente de quando encarnado. Essa é a grande diferença. Não mais preso à matéria, porque a matéria é algo que junge o espírito de uma tal forma, ou escraviza de tal forma que ele se sente angustiado. Mas tão logo liberto, ele, mesmo tendo necessidade de voltar, ele olha
avalia com os olhos espirituais, não com os olhos materiais. Ele entende que 10 anos de sofrimento representará para ele 100, 200, 300 anos de vida feliz. Uma vida mais consciente, mais bela, o seu livre-arbítrio mais pleno, a consciência maior, né? A possibilidade de ultrapassar os limites espirituais da Terra, viajar para outros mundos espirituais, encarnar nesses outros mundos. Então, dor e sofrimento são experiências para burilar o espírito, tirar dele as impurezas, né? Assim como faz com alguns minérios, alguns metais, né, alguns gases, você passa num processo de aquecimento para afastar as impurezas e liberar o metal precioso ou o gás nobre, né? O espírito passa pelo mesmo processo. Ou seja, nós voltamos e pedimos as provas difíceis, sempre de acordo com as nossas possibilidades, para que, não perdendo tempo, a gente consiga realmente sair daqui depurado. Ou seja, mais leve, mais quintessenciado. O que significa isso? Significa que na composição do nosso ser espiritual, que nós falamos que tem o seu corpo espiritual, não entram elementos materiais. As moléculas são moléculas espirituais, mais sutis, mais nobres, mais elevadas. E a materialidade, pela ação da gravidade, né, atrai para a Terra. Não tem outro jeito. Enquanto não trocar, não substituir pelo progresso realizado, pela bondade, pela elevação moral, pela dedicação natural, espontânea, né, já consolidada na criatura, ele não sai do ciclo das encarnações. A encarnação é uma necessidade para o desenvolvimento da criatura, ou seja, do espírito. Esse desenvolvimento é normal, natural. Deus quer assim. Que se não fosse assim, Ele nos faria perfeitos, né? Prontos para ajudá-lo. Mas, se não é assim, é porque nós temos que ter o mérito das nossas ações. E cada um de nós, individualmente, ingressou na matéria e retorna sozinho, né? Não tem outro jeito. Agora, esse retorno, ele será assim mais feliz, o tempo de compreensão da vida verdadeira será maior, mais rápido, na mesma proporção da nossa desmaterialização. Quanto mais presos às questões da matéria, mais sofrimento na vida espiritual, mais problema na vida espiritual. Quanto mais, né, desapegados, quanto menos valor dermos à vida material, mais espiritualizados estaremos, menos trabalho daremos no momento da desencarnação e mais felizes seremos, né? Então, não que nós não tenhamos que ter a hora do lazer, do entretenimento. Não, nós temos que ter. Devemos viver na Terra conforme os homens vivem na Terra no seu tempo. Mas lembrando que aqui não ficaremos definitivamente, né? É só observar a história da Terra, né? A geologia, a arqueologia, a paleontologia, ou a história da Terra como um todo, nós verificaremos, sem sombra de dúvida, que saímos da caverna, né, e estamos habitando palácios, né? O progresso material é do espírito, pela anterioridade da alma. Ou seja, a conquista ficou gravada e ele repassa isso. Ele trabalha e a amplia. Então, a nossa inteligência ampliou-se de uma tal maneira que hoje o homem guia um veículo espacial a milhões de quilômetros da Terra e pousa, né, num cometa, num outro astro qualquer. Se o progresso intelectual atingiu esses níveis, imagina daqui a 100 anos. Mas é preciso que o progresso moral se faça também. Porque o progresso intelectual, facilitando a nossa vida, trazendo mais conforto, mais tempo para nós, esse tempo tem que ser trabalhado para ampliar, melhorar e progredir a nós enquanto encarnados. Não é para nós ficarmos em frente ao espelho, né, ou nas baladas, nos shoppings da vida, e por aí afora, curtindo e esquecendo que o que mais vale é a satisfação dos prazeres imediatos. Não. O que nós vemos aí na televisão ou nos meios de comunicação
é apenas uma avalanche de cobranças para que você seja um consumidor. Somente isso. Não agrega nada. Agora, todas as pessoas que ficarem presas, né, a esse tipo de consumismo vão sofrer bastante. Principalmente aqueles pais que não têm condições financeiras e seus filhos começam a exigir coisas que ele não pode dar. Alguns jovens, né, presos dessa ilusão, vítimas dessa ilusão, não podido ser conduzido de uma forma mais simples, mais íntegra, devido às dificuldades econômicas que o nosso país passa também, e tem passado, né? Esses jovens enveredam pelo crime, né? Infelizmente. Mas colherão a dor e o sofrimento da escolha feita. Deus, na sua infinita misericórdia, ou na sua justiça, ele não pune o mal que não se fez, e também não pune o bem que se fez. Porém, se somos punidos, com certeza nós afrontamos as leis divinas. Se somos punidos é porque nós fizemos o mal. Ou seja, nós não temos conhecimento ainda da vida ou das leis divinas, tal qual deveríamos ter para não mais empregar as horas do nosso dia em matar, roubar, difamar, praticar a maledicência, né? Enfim, cometer atos que a nossa consciência depois vai se sentir culpada, vai se arrepender, vai pedir, né, uma oportunidade, mas não antes, sem passar pela expiação, né? Então, como espíritos imortais que somos, vamos viver a vida aqui na Terra como deve ser vivida. Mas a nossa mente, o nosso objetivo é espiritual, acima de tudo. Todas as horas do nosso dia vamos pensar nisso, vamos refletir. Se estamos no momento de lazer, vamos viver aquele momento, vamos aprender com aquele momento, vamos conviver de uma forma assim bastante harmoniosa. Se estamos no nosso trabalho, aquelas horas é para dedicar para o ganha-pão. Se estamos estudando, igualmente, para aquilatar e aprimorar a nossa inteligência, mas temos que dedicar um tempo para estudar os valores da alma. São esses valores aliados a uma base, né, a um trabalho na caridade, e a caridade é horizontal e não vertical, a caridade é fraterna e não egoísta. Desta forma, nós não perdemos tempo. E assim, obrigado a todos pela atenção, uma boa semana, né? Cheio de vontade e alegria no coração, porque a vida tem muito mais do que tristeza, né? Obrigado, Rudai, pelas palavras. Agora é o momento que a gente abre para as perguntas, né? Quem gostaria de fazer um comentário, contribuir mais um pouquinho? Né? Você? O que você quer falar? Fala pro tio. Esqueceu. Depois você lembra, você fala pro tio, tá bom. Eu acho que o tema, né, Rudai, assim, é interessante, é tão pequeno, né, perder tempo, né, e é uma coisa tão atual pra gente, porque a gente acha que tudo estamos perdendo tempo, porque a gente vive escravo do tempo, né? Só que eu acho que é mais ampliado isso, né? Eu acho que é como a gente coloca nosso tempo nas coisas, é isso mesmo? Com certeza. Né? Com relação à fé, né? Você podia comentar um pouquinho isso pra gente, por favor? Bom, se nós pegarmos na literatura aí, quantos livros foram publicados ensinando a administrar o tempo, né? Principalmente em empresas, né? Então, pensa-se administrar o tempo de diversas formas. Um faz uso do tablet, do smartphone, o outro do note, agendas e mais agendas. Né? Uns gravam na sua mente a sequência de ações do dia, outros planejam aí ao longo do ano, dos próximos 5 anos. Mas quando nós estamos envolvidos numa atividade, e essa atividade é prazerosa, você consegue contar o tempo, mensurar o tempo? Então, quando nós trabalhamos em coisas que nós gostamos, o tempo se esvai. Né? Mesmo sendo um trabalho, uma profissão que nós ali dedicamos, nós não percebemos o início, o meio e o fim. O fim, sim, quando concluiu a tarefa, né? Mas é tão prazeroso, tão satisfatório que você não percebe. Agora, quando nós colocamos para fazer uma atividade que não nos agrada, é um martírio realmente, né? É um caos, é um problema. Então temos que buscar no nosso dia a dia
atividades prazerosas, mesmo na caridade, vai em busca daquela que lhe traz alegria, lhe traz prazer, lhe traz bem-estar, conforto, para poder colher os frutos e empregar bem o tempo. Agora, a espiritualidade, ou seja, é sábia. Há lições a ser aprendidas, e essas lições, às vezes, em coisas que nós não gostamos, temos que dedicar tempo a isso. Por exemplo, Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, é espírito, né? Todo mundo conhece a biografia dele, ou já ouviu falar. Enquanto encarnado estudante de medicina, ele, lá no Rio de Janeiro, na época do Império, pagava o seu aluguel, porque saiu lá da Bahia, né, Salvador, veio para o Rio de Janeiro, Ceará, né? Veio para o Rio de Janeiro, e chegou um momento que ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Porém, ele não gostava de matemática. E aí, eis que bate alguém à porta, né, da sua pensão e pede para tomar aulas de matemática. E ele ia negar, falou que não tinha muita afinidade, mas ele acabou aceitando. E a pessoa, o jovem, pagou antecipadamente pelas aulas de matemática. E, né, concordaram, estabeleceram um dia, um horário, um local para ministrar as aulas. E Bezerra se preparou para dar as aulas de matemática. Então ele aprendeu mais uma matéria que ele tinha dificuldade. Só que o jovem que ia tomar as aulas nunca mais apareceu, né? Ou seja, a espiritualidade está sempre nos testando, pregando umas pecinhas aí para ver, né? Queria agradecer, Rudai, pelas palavras. Obrigado. Tá? O Rudai vai ficar mais um pouquinho. Quem tiver alguma dúvida... Ah, de novo? Mas você não pergunta. Então fala um Tá bom, só para ir rápido, hein? Ok, obrigado a todos, uma boa noite, um bom fim de semana. Obrigado. Aliás, uma boa semana. Assim, Jesus já falava, né, que a gente tinha que ser mais ou menos igual às crianças, né? Porque o que a gente deve fazer de arte, ele olha lá de cima pra gente e ele fala, meu Deus. Então é o olhar que a gente tem que ter, né? Porque a criança é isso, né? E a gente sempre vai ser criança dentro da gente. E aí a gente aproveitar dentro do tema, talvez equacionar nosso tempo mesmo, né? Será que a gente não está jogando muito tempo fora? Será que o tempo que foi nos dado de vida, né? Se é pouco, se é muito, ninguém sabe. Mas é legal isso para a gente avaliar, porque tem sempre alguém precisando da gente, sempre. Inclusive eu agora estou aqui, diante de vocês aqui, né? Tenho certeza que a gente está ganhando tempo, tá bom? Podemos levar isso para casa. Aproveitar então, que a gente, quando vem aqui nessas palestras, que a gente senta aí nessa cadeirinha, tem sempre alguém, tem sempre algum amigo espiritual ajudando a gente, né? E quando a gente recebe, a gente agora pode doar um pouquinho de nós também. Então é esse momento que a gente fecha os olhos, que a gente levanta nosso coração a Jesus e pegar nosso melhor aqui de dentro, nosso amor, nossa compaixão, e que possamos essa energia, que possamos levar para os irmãos que necessitam, que possamos vibrar para esses países, Pai, que se encontram em guerra, para esses dirigentes que estão tomando as decisões agora, que às vezes acabam com a vida de milhares de gente, Senhor. E que essas pessoas também, Pai, possam entender o que vem ocorrendo neste momento, com tanto sofrimento, com tanto dissabor, e que seja para elas, Pai, uma lição, um novo recomeço, e quem sabe, Pai, uma nova vida. Que possamos ainda vibrar para essas pessoas que se encontram nos hospitais, com doenças incuráveis, Pai, doenças graves, com dores graves, que o Teu socorro, a Tua misericórdia, o Teu perdão possam chegar a elas também, Senhor. Possamos ainda vibrar para essas crianças que se encontram nas ruas, nessas noites de frio, essas crianças que se encontram no meio das drogas, que elas possam também receber a Tua luz, o Teu amor, a Tua compaixão e a Tua misericórdia, Senhor. Que possamos vibrar para os nossos entes queridos, para os nossos antepassados, para os nossos familiares, para as pessoas do nosso trabalho, com aquelas que temos muitas dificuldades, que possamos compreender também esse momento, Senhor, que estamos nesse meio de aprendizado, que possamos ainda vibrar para nós mesmos, Pai. Possamos reservar um pouquinho de amor, de luz, e que o Senhor possa espalhar essa luz para todas as pessoas que necessitam, Senhor. Que assim seja. Aguardar mais um pouquinho, a gente vai passar para os passos, tá bom? Obrigado.